Números, capítulo de número 9, a partir do versículo 15. Aqueles que nos acompanham de casa também, que são participantes, do canal Ebenezer Oficial, você que tem deixado o seu like, você que sempre tem, lembre-se de ativar também o sininho, da notificação, para que você não perca nenhuma mensagem que vai chegar até a sua vida. E se você quiser fazer um pedido de oração nos comentários, faça, que a gente vai estar orando por você também. E a cada um de nós que estamos aqui, vamos para Números capítulo 9, versículo 15. Quem encontrou, diga: encontrei. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. E todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentava-se o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojava, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, a nuvem se alçava pela manhã e então partia, quer dia, quer noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha por 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficavam sobre ele. Então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam da guarda do Senhor e tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que o Senhor mais uma vez venha nos ensinar a tua palavra neste lugar, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade para operar em cada coração, repreenda tudo aquilo que não provém de ti, abençoa cada um dos irmãos que estão aqui presentes nessa noite, desde a criança até o mais velho. Também abençoa, Senhor, aqueles que nos acompanham de casa, vão nos acompanhar, Pai, seja a hora que for, abençoa esta vida e traga, meu Deus, o refrigério, a graça e a unção, e que a presença do Senhor seja real em nossos corações, em nome de Jesus. Os irmãos podem tomar o seu lugar. Igreja do Senhor, nós estamos vendo aqui uma passagem bíblica onde nos mostra algo extraordinário de Deus acontecendo na vida do povo hebreu, do povo de Deus. E quando nós olhamos o que Deus fazia nessa passagem, nós percebemos quão grande é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Olhando a palavra de Deus aqui, nós percebemos o quê? Que era algo extraordinário que Deus estava fazendo, porque a nuvem era o cuidado de Deus para com seu povo. Aquela coluna de fogo à noite também era o cuidado de Deus. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente fica de boca aberta. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus que cuida do seu povo. Tem muita gente que talvez diga assim: Deus não se importa comigo. Não é verdade. Por mais que seja ruim a situação do ser humano, Deus sempre traz abrigo
Deus traz seguro, Deus traz proteção para que essa pessoa permaneça firme na presença dele. O Deus que nós servimos, ele não só se limita aos crentes, porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus que guarda a todos quanto crer no seu nome, independente de onde é essa pessoa, se é daqui, se é de um outro país, mas a Bíblia diz que todo aquele que confessar o nome do Senhor, esse então será salvo. Mas esse povo, os irmãos conhecem a história, eles saíram do Egito, sobre a liderança de Moisés, e a Bíblia diz que eles peregrinaram pelo deserto, então Deus proveu tudo ali. E quando a gente vê essa manifestação da nuvem, né, e da coluna de fogo, a gente vê como que Deus é maravilhoso. Agora, o que me chama a atenção aqui, pastores, não é a questão nuvem, porque se nós olharmos, não era uma nuvem comum que estava sobre o povo de Israel, como uma nuvem comum que é feita de partícula, né, de água e gelo, e que está na nossa atmosfera, e que de repente ela mesmo libera água, libera granizo e libera até geada. O que é isso? A nuvem que eu estou falando não era uma nuvem comum, uma nuvem qualquer. A nuvem que nós estamos falando aqui era a nuvem que estava contida nela a presença do Deus Todo-Poderoso. A nuvem que estamos falando não é uma nuvem, talvez alguém imagine uma nuvem comum, não era. Era uma nuvem que habitava nela a presença gloriosa do nosso Pai Celestial. Então nós já partindo daqui, a gente já descobre como que esse Deus é zeloso, é um Deus que cuida, é um Deus que protege, é um Deus que se importa com o seu povo, se importa com você. Então entenda isso, por maior que seja a dificuldade, o deserto que você está passando, Deus vai prover segundo a tua necessidade. Deus, ele vai prover, se faltar o alimento, ele vai trazer a provisão, se faltar o recurso, ele vai trazer a provisão, se faltar a saúde, Deus sempre vai providenciar um escape para nossas vidas. Então você serve um Deus que é cuidadoso, um Deus que é zeloso. Agora é importante entendermos também que quando fala de nuvem, fala de presença. Quando se fala de nuvem, fala de proteção. Então a Bíblia diz que uma nuvem de dia, para guardar do calor do sol escaldante no deserto, que chega até 50 graus, e agora à noite, aquele frio intenso, Deus providencia a coluna, ela se transforma numa coluna de fogo, aonde o povo é aquecido, e o povo tem a guarda do nosso Deus Todo-Poderoso. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, a presença de Deus sempre esteve presente no jardim. Lá no jardim, a Bíblia diz que na virada do dia, Deus passeava todos os dias ali. A presença de Deus, Deus sempre se preocupou com a sua criação. Deus sempre se preocupou com o homem. Veja que ele cria o homem, mas ele dá assistência da sua presença. Por quê? A presença de Deus não é algo que pode ser desprezado. Por quê? Porque sem a presença de Deus, nós jamais iremos sobreviver. Ninguém é capaz, como um cristão, de sobreviver sem a presença de Deus. É como um peixe que você tira ele da água, ele morre porque ele foi tirado da água. Então assim também somos nós em Deus. Então Deus esteve presente no meio do jardim, Deus esteve presente entre os patriarcas, Deus esteve presente entre os reis, Deus esteve presente entre os profetas, Deus está presente entre a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você está admirado, atônico e dizendo: mas como foi lindo, como seria aquela presença. Ei, a presença dele já está aqui no nosso meio.
E esta presença, quando ela é manifestada, alguém pode chorar. O homem que tem um coração duro, o homem que diz que não se convertia, vem as lágrimas diante do altar. Quando a presença do Senhor está presente, a depressão vai embora, a tristeza cai por terra, as portas que estavam fechadas, elas se abrem, porque aonde está a presença, a nuvem de Deus, a Shekinah de Deus, tem provisão, tem vitória, tem bênção. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que a presença está em nosso meio. Olha para o teu irmão e diga: eu tenho a presença de Deus. Não podemos perder essa presença. A presença de Deus é um dos bens mais preciosos que nós podemos dizer que temos. Se nós olharmos a Bíblia, vai nos mostrar que a arca de Deus, ela era a presença viva de Deus aonde ela estava. Veja que o próprio Davi se preocupou em buscar a arca, quando ela estava na casa de Abinadab, quando foi tomada pelos filisteus, ainda no tempo dos filhos de Eli. Veja que Deus, Ele sempre almejou a presença, porque a presença nos traz proteção, a presença nos traz cura, libertação e transformação. Então aonde estava a arca da aliança, simbolizava também aonde estava a presença gloriosa do Deus de Israel. Por isso Davi quis construir um lugar. E os irmãos conhecem a história, que na primeira busca da arca não deu certo, deixou na casa de Obed-edom, e ele prosperou, porque aonde a arca está, aonde a presença está, a abundância, a vitória. Agora não é a presença, veja que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, nada aconteceu de extraordinário, mas ficou apenas alguns meses na casa de Obed-edom, e a Bíblia diz que ele prosperou de forma extraordinária em todos os sentidos. É a forma que você trata a presença é que vai fazer a diferença na tua vida. Tem gente que faz descaso da presença, tem gente que trata a presença de qualquer jeito, tem gente que não se importa para entrar na presença, mas a Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que nós devemos guardar o nosso pé quando entrarmos na casa do Senhor, porque aqui é lugar de adoração, é lugar da presença. É preciso que haja reverência minha e sua para adorar esse Deus. Então Davi vai fazer questão de buscar a arca da forma correta. E a Bíblia diz que quando a arca ia entrando em Jerusalém, ele saltava, ele dançava. Mical olhou e disse: mas que coisa feia que o rei está fazendo. O rei fazendo um vexame como esse. E a Bíblia diz que ela não entendia porque ele pulava, porque que ele dançava e se alegrava. É porque a presença estava chegando naquele lugar. Quando a presença está em nosso meio, não importa onde você está guardado, você está bem. Mas se não tem a presença, você pode estar no melhor lugar aqui da terra, que você vai se sentir vazio, fraco, frágil. Quantas pessoas por falta dessa presença estão morrendo, estão se drogando, se prostituindo, estão trancafiados dentro de um quarto, em um estado grave, gravíssimo de depressão. Mas ainda bem que quando essa presença chega através de um vaso, de um instrumento, aonde quer que chegue essa luz, as vidas vão sendo libertas e transformadas pelo poder de Deus. O povo estava lá, né? O irmão cantou aqui, que Deus é esse? Né? Tem um hino que canta aí, que fala que o Deus que andou no deserto com seu povo, um Deus que providenciou tudo na vida daquele povo. Agora, irmão, entendamos que Deus se manifesta de diversas maneiras. Deus sempre se manifestou através da água, do fogo. Deus sempre se manifestou através Ele manifesta do jeito que Ele quer.
de um vento forte, na calmaria do vento. Deus, Ele é dono de todas as coisas. Deus, quando Ele está presente, Ele usa até uma jumenta para falar. Deus, quando está presente, alguém vai ser quebrantado, vai chorar, vai glorificar, vai exaltar. O culto vai ser diferente, porque aonde a presença de Deus está, algo vai acontecer. É por isso que eu venho nessa noite dizer: valoriza a presença, não deixe de sair da presença de Deus, porque há um requisito de Deus nessa noite: só vá aonde a presença estiver. Se a presença não for, não vá. Só ande pela presença de Deus. Era o que Moisés disse: eu só vou se a tua presença for comigo. Claro, ele sabia da proteção, ele sabia do cuidado, ele sabia do respaldo. Porque alguém que tem a presença, ele sabe qual é a presença que está com ele. Ele sabe que quando essa presença chega, nada pode te atingir, porque 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Porque a presença de Deus é grande. Agora veja bem, que além de iluminar o caminho à noite e aquecê-los, também a presença de Deus é um símbolo do cuidado do nosso Deus. Aquela nuvem era tudo para o povo de Deus naquele deserto. Era tudo que eles tinham. Era aquela presença, a nuvem, e a Bíblia diz que era como um gigantesco guarda-chuva. Era como um gigantesco guarda-chuva, como uma grande asa de águia. Nós podemos dizer como uma grande sombra, um grande abrigo. Quem é que não quer estar bem guardado, bem protegido? Porque o que nos guarda não são as cercas elétricas, não são os arames enrolados em cima de um muro que vai te guardar, vai me guardar. Não é o alarme que você colocou na sua casa. O que nos guarda não são os muros altos, não são as trancas de ferro, não são. O que guarda a igreja é a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Sem a presença nós não podemos viver, sem a presença nós não podemos ousar em ficar, porque se tem presença, vai chegar a provisão, vai chegar a bênção, vai chegar a vitória, e Deus está falando nessa noite: não saia de debaixo dessa grande presença. Agora, esse texto nos mostra algo muito importante aqui. O melhor lugar para a igreja, para os filhos de Deus estar, é na presença de Deus. Alguém pode dizer: o melhor lugar é diante da tela da televisão, o melhor lugar é num clube, é num shopping. Não. É um bom lugar, mas não é o melhor. É um lugar agradável e você até se sente bem, mas não tem lugar melhor para os filhos de Deus a não ser na presença do Deus vivo, todo-poderoso. Salmo 51:11 diz, versículo 11, 51:11, Davi disse: não me lance fora da tua presença. Não me lance fora. Aqui no Salmo 51 ele é reconhecedor e diz: foi eu que errei, foi eu que pequei, foi eu que transgredi. Ele não acusa ninguém, porque quem reconhece o seu erro, o seu pecado, a sua falta, e olha para dentro de si, esse alcança de Deus misericórdia,
Porque a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado, porque quando alguém se prostra diante da presença de Deus, então o Senhor logo entra com refrigério, entra com a presença dele, e aquele que estava caído vai se erguer. Então ele diz: Pai, eu posso perder tudo nessa vida, eu posso perder tudo, mas não retire de mim a tua presença, não lance fora da presença do Espírito Santo. A nuvem estava sobre o povo no deserto, era a presença de Deus. A arca esteve entre eles, simbolizava a presença de Deus. A igreja está aqui hoje, e o Espírito Santo é a presença dele em nossas vidas, é a tua palavra. Que coisa gloriosa que Deus faz. Como que as profecias, pastores, é profunda. Eu estive analisando alguns versos no Apocalipse, que diz que o rio Tigre, o rio Eufrates, está secando. E a Bíblia fala ali, que quando esse rio secar, você sabe que lá existem 4 demônios, que estão nesse rio Eufrates, aprisionados, que esses demônios, são 4 demônios que sairão para aterrorizar a terra, e destruir a terça parte dela, e junto com esses demônios, vem 200 milhões de soldados, contra Israel. Aí eu fico assim pensando, e maravilhado, e dá vontade de saltar, de pular, porque João, no tempo dele, não tinha condições mínimas de encontrar um exército com 200 milhões, mas a gente vê que quase 2000 anos se passaram, e a profecia, a palavra está se cumprindo, a palavra está se cumprindo, e isso vai acontecer. Sabe o que é isso? É a palavra verdadeira, irmão. Às vezes hoje a gente vê tanta gente inventando profecia que Deus não mandou falar. A gente vê tanta gente, eis que Deus mandou, eis que Deus, a maior profecia já está aqui. Isso aqui basta para salvar a humanidade inteira. Ei, não precisa ter, se Deus quiser usar o profeta, Ele usa, a profetisa usa, mas se todos calarem e a palavra for pregada, todos se salvarão. Tem gente que tem o manual, tem o segredo da vitória nas mãos, e está correndo atrás de profecias por aí. Não pode falar que ouviu falar de um profeta, fica, não, eu tenho que conhecer, eu tenho que ir lá. Irmão, Deus fala com todos. O Deus que fala com o pastor Adriano, fala comigo. O Deus que fala com a irmã fulana, fala com a irmã ciclana. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o Deus de longe, também é o Deus que está perto. Ele é o Deus que opera grandes maravilhas, e nessa noite Ele está dizendo: se estiver debaixo da presença, não vai sentir falta de nada. Não vai faltar alegria, não vai faltar avivamento, não vai faltar palavra, não vai faltar revelação, não vai faltar nada, porque Ele é a direção que precisamos. Não saia, fala com o irmão, não saia de debaixo da nuvem de Deus, não saia debaixo da nuvem de Deus. Agora veja qual eram as vantagens de ter aquela nuvem por cima deles, cuidando, tratando a coluna de fogo. Era conforto e proteção. Primeira coisa, porque conforto por saber que há alguém maior cuidando de nós. Era isso que trazia calmaria, a pessoa andar no deserto, irmão, calmo, tranquilo, sereno, é porque eles sabiam o Deus que eles serviam.
Ele sabia que o Deus que arrancou eles com mão forte do Egito, o Deus que ordenou que ele tocasse as águas do Mar Vermelho e o mar foi aberto e eles passaram a seco, era o mesmo Deus que fez água jorrar da rocha, era o Deus que providenciou o escape, era o Deus que estava zelando do seu povo. O Deus que protegiam do sol e também das trevas. A Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, no Salmo 91, do 4 ao 6, assim: e ele te cobrirá com as suas penas. Está vendo aí a presença de Deus? E ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estará seguro, e a sua verdade será escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Oh, aleluia! Quem está sentindo a presença deste Deus? Ele guarda você de noite, ele guarda de você de dia, ele te guarda no monte, no vale, ele guarda por cima, por baixo, aonde você estiver. Só tem que estar debaixo da nuvem da glória de Deus. Não saia de debaixo da nuvem da presença gloriosa do Senhor. Uma entrevista feita, uma reportagem feita no deserto, alguns anos atrás, e eu assistindo, e o povo observando e falando: como é que pode? Não tem suprimento, não tem como sobreviver. Não tem se não tiver a presença. Mas com Deus tudo é possível. Aleluia. Com uma queixada, 1000 homens vai ao chão. Esse é o Deus que nós servimos. Com uma oração, o anjo enviado e 185.000 assírios são mortos. O que é isso? Providência de Deus. Para o homem é impossível, para o homem não tem jeito, para o homem é o fim, mas o Deus que me trouxe aqui nessa noite para te dizer essa palavra, a presença está alcançando, e a presença está fazendo o extraordinário aqui. Quem te olha não sabe por que você escapou. Quem te olha não sabe por que você ainda está vivo. Quem te olha diz por que ela resiste tanto em meio a essa luta, essa fragilidade, esse problema. Quantos tinham a mesma situação e já partiram, já morreram, já não estão mais entre nós, mas ele ainda está aí, e na boca dele e dela tem um cântico novo todo dia. Sabe o que é isso? É a presença. O crente que tem a presença, ele vai dando glória, ele volta dando glória, ele deita glorificando, acorda dando glória. É a presença, é a presença, e a presença já está aqui nessa noite. Nós precisamos abraçar essa presença. Então, uma das primeiras vantagens era a proteção e o conforto. Segundo, era a orientação na caminhada no deserto. Meu Deus, porque, irmão, naquele tempo não havia nenhum guia dizendo: olha, vamos por aqui. Não tinha. Também não tinha o GPS, que hoje você liga aí o GPS, a localização é mandada, aí você vai andando e vira para a esquerda, vira para a direita, volte, você passou, volta atrás, faça o balão, volte o caminho. Não tinha. Mas lembra que nós lemos aqui que era assim: quando Deus ia, a nuvem ia, eles iam. Quando parava, parava. Quando ela ia, de novo andava. Se parasse um dia, eles instalavam, ficavam por ali. Se fosse uma semana, 3 meses, 1 ano, eles ficavam e andavam segundo a nuvem de Deus. A bússola, o GPS, era a própria presença do Deus Todo-Poderoso. Agora nós entendamos aqui que o povo, quando Deus direcionava, o que acontecia?
Deus dando direção ao povo, desviando dos confrontos desnecessários com os inimigos, porque quem está debaixo, pastor, da presença, Deus desvia da presença do inimigo. Ele vai aqui e Deus, volta, ele volta. Você talvez já passou por um momento de estar indo numa viagem, daqui um pouco você está bem distante, esqueci, é Deus te livrando. Quando você volta para buscar aquilo, mesmo irritado, porque nós não entendemos, Deus está quebrando um laço. Deus, aquele encontro que não deu certo, é porque você orou, você clamou e disse: Deus, vai acontecer isso ou não? Então você está debaixo da nuvem da presença de Deus, então você é ditado e controlado pela presença gloriosa do Senhor. Então assim era com o povo de Israel, os inimigos queriam armar emboscada, mas Deus desviava. O inimigo está armando laço e Deus está te desviando para que ninguém te vê. E quando o inimigo pensa que vai te ver, eles não conseguem ver. Passam do seu lado e não conseguem te ver. O irmão que ficou preso por muitos anos, congregou aqui no ministério, e uma vez ele me disse: eu estava tão cheio da presença de Deus dentro daquele presídio, se converteu lá. Eu estava tão cheio da graça que alguém se levantou e disse: eu vou te matar. Aquele homem andou 1 ano e 6 meses, passando todos os dias perto daquele homem armado com uma faca, pastores, e não o enxergava e não conseguia fazer nada com ele. Sabe o que é? Quando o crente tem a presença, os demônios vai ter que parar, os demônios vai ter que se aquietar, porque maior é Deus do que aquele que está no mundo. Então, em nome de Jesus, pode armar laço, pode enviar, fazer trabalhos, fazer obras de macumba. Olha, o grande inveja não pega no crente que está debaixo da nuvem. Há poder no nome e há poder no sangue de Jesus Cristo. Quem tem a presença está guardado, quem tem a marca do sangue está protegido, e Satanás não vai te tocar. Não vai te tocar. Então os inimigos não conseguiam encontrar. Livrava das tempestades de areia, porque no deserto tem tempestade, mas Deus livrava de tudo. Olha a mão e o cuidado de Deus, levando eles aos lugares que tinha água para beber. Água jorra da rocha. Pode tocar aí, tem água. Lembra que o irmão falou, a fonte de Mara na semana passada era amarga. Deus vai providenciar um lenho e a água vai se tornar doce. Daqui um pouco tem 70 palmeiras, tem água à vontade. Sabe o que é isso? É a provisão de Deus. Crente não morre, crente que está na presença. Tem crente que morre porque sai debaixo da presença de Deus, aí fica vulnerável. Eu tenho certeza que aqueles que ficavam para trás eram destruídos pelos inimigos. Aqueles que se avançavam dizendo, não, vai ficar esperando acampamento, morreram, porque a Bíblia diz que muitos foram engolidos e morreram, e os seus cadáveres ficaram pelo deserto, por causa da desobediência. Quando alguém está debaixo da nuvem, quando alguém está debaixo da autoridade que Deus entregou à sua liderança, veja que no final do versículo vai dizer o quê? Segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. Deus sempre vai usar alguém. Deus, ele é tão poderoso, tão grande, mas ele sempre vai usar o pastor, vai usar o líder, vai usar alguém para te dar direcionamento para que você tenha sucesso. Deus não vai ficar levantando nas redes sociais um pastor que você nunca viu, alguém que diz lá, agora eu vou ser o seu pastor. É mentira.
Porque pastor que é pastor tem que ter contato com as ovelhas, tem que estar vendo as ovelhas, tem que estar visualizando a ovelha, porque ovelha não tem senso de direção, elas são míope, elas se enxergam muito perto, muito próximo, então elas são necessárias e precisam de ajuda de um pastor. Então Deus está providenciando tudo através de Moisés, mas Moisés é que está dando a ordem. Então entenda isso, que Deus está te levando segundo a sua necessidade. Se está debaixo da presença de Deus, não vai faltar, o inimigo não vai te pegar, as tempestades não vai te atingir, você vai sentir, pode até sentir, mas não vai te atingir, não vai te destruir. Você vai ter água, você vai ter alimento, porque Deus te leva às fontes. Agora veja bem o que diz na palavra do Senhor. Se Deus, através da nuvem, direcionou o povo pelo deserto, agora uma caminhada que poderia ser feita em poucos dias, demorou 40 anos. Aí alguém pergunta, mas por quê? Me pergunta por quê? Porque a Bíblia diz que a nuvem ficava andando em círculo, por causa da desobediência, não podia chegar na terra prometida. Tem gente assim andando em círculo, porque Deus está fazendo, Deus está operando e ele está murmurando, está reclamando, como Dotã, Abirã. Ele está reclamando, eles são como os populachos que saíram no meio do povo de Israel, um povo estranho, um povo de costume, um povo de dura cerviz, porque de vez em quando infiltra esse tipo de gente no meio da igreja, para atrapalhar a caminhada da igreja pelo deserto, até a terra prometida, a nova Jerusalém, que nós estamos caminhando, e esses daí, no meio do deserto, vão sendo consumidos. Nós precisamos entender que a obediência faz parte da vida do cristão, e sem obedecer nós não vamos chegar a lugar nenhum. E qual é o GPS da igreja hoje? A palavra, o Espírito Santo. Aí crente fica sem ler a Bíblia, não lê a Bíblia, não manuseia a Bíblia, aí quer direção, não participa de culto, porque mesmo quem não consegue ler muito, mas participa, estão sendo direcionados. Mas leia a palavra de Deus, busque na palavra de Deus, você vai sentir a sua alma ser lavada, você vai sentir o que você nunca sentiu, se você se empenhar em ler e meditar na palavra. Não é só ler, medita nela, peça a Deus discernimento, peça ao Espírito Santo para te dar sabedoria, para você entender, para você ter sede e vontade de examinar a palavra de Deus. Talvez você já foi ler a palavra e daqui um pouco está dormindo. Vai orar, quando dobra o joelho na beira da cama, quando vê já roncou, já sonhou, já acordou com o joelho todo doído. É porque está fraco espiritualmente, mas pelo menos está tentando orar. Mas se você começar a fazer esse exercício espiritual, de ler a Bíblia, consagrar, orar, você vai ver que você vai ser um crente tão cheio do Espírito Santo, que as pessoas vão olhar e falar assim, mas por que ele é assim? Por que ela é desse jeito? É porque ela tem rios de águas vivas correndo no seu interior. Salmo 23, do 1 ao 2, porque Deus, Ele é um Deus que nos dá direção, nos orienta na caminhada no deserto. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então quem tem a presença, tem direção. Quem tem a presença, pode até passar por vento, por tempestade, agora, claro que isso vai acontecer, mas você não vai perecer. Agora veja bem, repita comigo assim: o caminho de Cristo.
Porque a Bíblia diz que em João, fala assim, que eu sou o caminho, João 14, 16, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a bússola, é a direção, é a palavra, é o Espírito Santo. Ele disse, olha, eu não vou estar mais entre vocês, mas eu vou fazer uma coisa, não fique triste, porque eu tenho que ir, porque o Espírito Santo precisa vir, para que vocês continuem sendo direcionados, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nós somos enxertados nesta videira. Nós somos aqueles que não somos o povo judeu, mas pela fé nós fomos enxertados, assim como eles hoje, aqueles que são reconhecedores e aceitaram a Cristo e confessaram como Salvador, nós temos o mesmo direito. Porque a Bíblia diz que todos quantos creram no seu nome passaram a ser chamados filhos de Deus. Você é filho, você é herdeiro, você tem a promessa, Deus é contigo, então creia nas promessas de Deus, não anda segundo a voz, as vozes, né, como foi dito aqui, muitas vozes, confusão, uma só voz, direção. Entre na direção do Espírito Santo, deixa de ouvir muitas conversas fiadas, deixa de ouvir muitas fofocas, deixa de ouvir muito disse e me disse, e começa a dar ouvido à voz do Espírito Santo, e você vai trilhar no caminho certo. Mas o caminho de Cristo é bom de seguir? Mas ele passa pela cruz. Porque hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas, muitas igrejas pregam um evangelho sem cruz, um evangelho sem sofrimento, irmão. Aí a gente olha na história, pastor Adriano, pastor Jefferson, lá no deserto o povo vivendo um sol escaldante, mesmo com a proteção de Deus e tudo, eles sentiam a dificuldade ali. 40 anos não é 2 dias, irmão. Se a gente olhar os discípulos, muitos deles, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, foram visitados no dia de Pentecostes, foram cheios do poder de Deus, cheios da graça de Deus, e eles morreram cortados pelo meio, outros serrados pelo meio, jogados na caldeira quente, outros crucificados de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como Jesus, outros foram decapitados. E por que nós vamos pregar um evangelho de flor? Um evangelho, não, vem que é só bênção, é só vitória. Ei, é mentira. O evangelho que nós pregamos é o evangelho que passa pela cruz de Cristo, é o evangelho de renúncia. Jesus mesmo disse aos seus discípulos, e disse, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O discurso de Jesus para muitos era um de bênção, era assim como na igreja. Tem dia que o sermão eleva a igreja nas alturas, mas tem dia que bate, aí alguém olha e diz, não estou aguentando, pastor pegou pesado, misericórdia, jogou, foi indireta para mim. Ei, não existe indireta, o que existe é a palavra de Deus sendo confrontada contra o pecado, e a carapuça serve em quem precisa dela. E se a carapuça serviu, é momento de se consertar e colocar a vida no altar, porque Jesus está pregando um discurso duro, e o povo começa a se retirar, 1, 2, 3, daqui um pouco esvaziou a congregação, o povo não tem mais, só está os discípulos. Ele olha para os discípulos, não vai vocês também? Mas Pedro olha para ele, para onde nós vamos se só em ti há vida eterna? Para onde a igreja vai se só nele que temos essa presença? É só em Deus que temos essa presença santa, aleluia. Agora isso aqui é importante, cuidado de Deus, direção de Deus, mas agora nós vamos falar sobre seguir o ritmo, porque agora nós entramos na parte que a Bíblia está dizendo que quando a nuvem ia, eles iam, quando a nuvem parava, eles paravam. Olha para o seu irmão e diga assim, quem dita o ritmo é Deus. Se ele te mandar parar, para. Se ele te mandar ficar, fica.
Se Ele te mandar ir, vá. Não faça por sua própria e livre vontade. Agora a Bíblia vai dizer que o acampamento só andava quando a nuvem andava, e parava quando ela parava. Isso é algo importante. Quantos crentes estão se arrebentando, quebrando a cara, estão passando por prova, por luta, ainda diz: Jesus, me ajuda, eu não mereço. Será que foi Deus que errou? Será que foi Deus que te ordenou para fazer uma besteira? Nós temos que termos responsabilidade de assumir com as nossas consequências, irmão. Tem muita gente se martirizando, tem muita gente se vitimando, falando, chora, reclama, quando ele mesmo causou a situação. Se andar segundo a ordem de Deus, vai ter sucesso. Se andar segundo a ordem de Deus, pode até estar parado, mas está progredindo. Tem gente que olha assim: eu não vou ficar nessa igreja, porque não dá oportunidade, aqui o cara não cresce, não prospera. Ei, fica debaixo da nuvem, porque quando chegar a ordem dele para a tua vida, alguém vai olhar e dizer: mas é ele mesmo, é ela mesmo, mas está cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de autoridade, cheio de sabedoria, cheio de unção. É a presença que faz a diferença na vida do crente. Não é a roupa que ele está postando ou vestindo, não é a igreja, o templo, o mega templo que ele está dentro. O que faz a diferença na vida do crente é a presença de Deus. Alavassúria mandalaba séria. É a presença que te sustenta, é a presença que te estabelece, é a presença que vai te honrar, é a presença que vai te promover. Se for nesse lugar eu não cresço, se for nesse lugar eu não vou evoluir. Ei, fica tranquilo, porque a Bíblia diz que Elias o tisbita era de uma pequena cidade, e não foi a cidade que fez o profeta, mas é o profeta que vai fazer a cidade. Alguém vai olhar, não conhece nem Planaltina de Goiás no mapa, e alguém vai olhar e dizer: da onde é o pastor João, da onde é o pastor Adriano Nascimento, da onde é a Jussara? Ela é lá de Planaltina de Goiás, como Marco Feliciano, é lá da cidade do Tatu, não sei da onde. Porque quando Deus quer honrar alguém que é fiel, alguém que não nega a fé, alguém que é fiel ao ministério, que é fiel ao chamado, que é fiel à família, que é fiel ao Deus de Israel, então Deus providenciará, vai usar o rei, vai usar a rainha, como fez com Davi. Vai buscar em Lodebar, porque lá tem pessoas para ser buscadas. Vai buscar Mefibosete, e Mefibosete não está entendendo nada. O que é que está acontecendo? É porque a glória te alcançou. É a glória que faz grandes maravilhas. Mas entenda, em nome de Jesus, quantos estão quebrando a cara porque sai da direção, se deixa levar por conversa, não arreda o pé, fica na presença. A Bíblia está repleta de exemplos, irmão. Lembra de Mardoqueu? Estava na porta do rei, Amã humilhando ele. Amã armou uma forca para matar ele, passava por ele humilhando o servo de Deus, mas a Bíblia diz que ele não saía da porta.
E quando o rei perde o sono, porque quando Deus quer fazer, faz pessoas perder sono, faz as pessoas ter sonhos, visões. Quando Deus quer fazer, não adianta o homem se levantar com palavras errôneas e contrárias. Não adianta, porque naquela noite o rei perdeu o sono, está lendo as crônicas e vê um evento importante, onde ele foi livre por alguém que dedurou aqueles que ia fazer alguma coisa com o rei. Aí o rei diz assim: aonde por acaso existe essas pessoas? Existe. E a Bíblia diz que quando o rei mandou chamar Mardoquai, ele estava lá na porta. Aquele que armou cilada, aquele que fez a forca, que achou que ia ser beneficiado. Então o próprio inimigo diante da mesa, junto com o rei e a rainha, o rei pergunta assim: ei, o que se deveria fazer por alguém que o rei quer presenteá-lo? Amã disse: eu. Pode fazer o seguinte: pega um cavalo real, coloca aí a melhor sela, e pega aquele moço, pode chamar alguém aí para colocar, para puxar na praça da cidade e dizer: esse é o homem a quem o rei quer abençoar. E ele já, Mardoqueu vai sair puxando o cavalo. O rei disse: é desse jeito que nós vamos fazer. Traga Mardoqueu e você vai puxar o cavalo. Agora o inimigo que armou a forca, que fez tudo para destruir, está puxando o cavalo e dizendo: este é o homem a quem o rei quer honrar. Sabe o que é isso? É a presença de Deus. Quem tem a presença, irmão, ainda que pareça não está tendo vantagem, mas ele continua crescendo, e o crente cresce é para baixo. O crente, ele cresce com profundas raízes. Crente que cresce da parte de cima só para cima, ele cai. Então entenda, muitos têm quebrado a cara, muitos têm se arrebentado por ter tomado decisões precipitadas, perdendo oportunidades maravilhosas. Agora, nós vimos aqui que tem que acompanhar o ritmo de Deus. O soldado entrou na marcha, ele segue juntamente com todo o exército, segundo a ordem do seu comandante. Se mandar parar, para. Se te mandar seguir, siga. Se te chamar para descer na oração, desce. Se te chamar para o evangelismo, apareça. Se te chamar para a escola bíblica dominical, vem. Se te chamar para o culto do lar, vai. Porque é Deus que está te dando direção. Não pode correr, não pode parar. Se correr, sai debaixo da proteção da nuvem. Porque tem crente precipitado, ele quer ir embora. Se parar, fica para trás e fica sem a proteção da nuvem. Tem que andar na marcha certa. Crente tem que ter constância. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não têm mais persistência. As pessoas, hoje é crente, amanhã não é. Hoje ele quer, amanhã ele está enfesado, amanhã ele ficou de calundum, ficou de cara feia, e ele vai ficando para trás. Crente tem que ter constância, crente tem que ter moderação. Seja moderado, seja simples como a pomba, mas seja prudente como a serpente. Jesus está nos ensinando nessa noite que nós devemos seguir o ritmo dele, nós temos que andar na direção dele. O crente precisa ter equilíbrio. Nem pode ser crente demais e nem demasiado. Tem gente que ele quer, já viu o sal em excesso, vai atrapalhar. Tem que ser na medida certa. O crente anda no ritmo de Deus. Deus é que dita o ritmo para mim e para você. O importante é estar debaixo, porque o ritmo de Deus não vai nos trazer estresse, não vai te estressar. Você vai caminhar satisfeito e dizendo glória a Deus.
Aleluia, aleluia. O ritmo de Deus não te causa estresse. Você vê crente estressado, dizendo: vou largar tudo, vou acabar com tudo. Acabou tudo. Isso aí é porque já perdeu a direção. Mas o crente é calmo, sereno e tranquilo. O crente vai andando na fé, na alegria, na presença de Deus, e também não causa preguiça. Não. Abraão e Sara, lembra do que eles quiseram fazer? Quiseram passar na frente de Deus. Olha o que está acontecendo lá na Palestina: guerra. Tem muita gente querendo dar uma forcinha para Deus. Ei, o Deus que tu serve, Ele faz do nada tudo. O homem, com toda a sua suficiência, com toda a sua capacidade, com toda a sua inteligência, ele precisa de algo para criar alguma coisa. Ele precisa de uma matéria. Ainda que seja o átomo, ele precisa de alguma coisa. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que faz do nada tudo. Esse é o Deus que e você acha que esse Deus precisa de nossa ajuda? Ele precisa que você cumpra o que Ele está mandando você cumprir. Ele precisa que nós venhamos fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Quanta imaturidade, irmãos, quanta criancice dentro das igrejas, pessoas que já poderiam estar cuidando de pessoas, estão aí fazendo nhenhenhê, conversas. Aonde está a espiritualidade, a maturidade desse povo? Gente que por causa de um escândalo deixa de servir a Deus, gente que por causa de uma conversa, de uma mentira, não quer mais congregar. Satanás vai usar várias estratégias para te tirar da presença de Deus. Ou você acha que Ele está satisfeito com vocês, jovens, senhoras, obreiros, estando debaixo dessa nuvem de glória, debaixo dessa Shekinah gloriosa de Deus? Ele tem lutado de dia e de noite para te arrancar da presença de Deus. Ele usa pessoas que são infiltradas em nosso meio para trazer escândalo, para trazer fofoca, contenda. Ele vai usar porque nós dirigimos duas igrejas, uma que vai subir e a outra que vai ficar, porque Jesus falou: olha, não pense que só tem trigo, também tem joio. Não pense que só tem ovelha, tem bode. Então fica firme. Se alguém quer te tirar do foco, diga: eu estou numa grande obra e não vou parar. Eu estou trabalhando, eu estou envolvido e eu não vou parar. Como o pastor Adriano pregou aqui, se Davi tivesse na batalha, ele não tinha passado pelo processo que teve que passar, porque crente desocupado, com a mente vazia, Satanás pinta e borda. Não faz, ainda quer atrapalhar quem está fazendo. Crente ciumento, crente fofoqueiro, crente mentiroso, vai se converter. Jesus quer que você venha para debaixo da nuvem da glória. Vem para debaixo da nuvem, porque quem não era vai ser, quem estava fraco vai se fortalecer, quem não falava em línguas vai falar, quem não profetizava vai profetizar, quem não trabalhava vai trabalhar. Quem está cheio dessa graça, levanta a mão e diga: eu estou aqui. E o quarto e último ponto para nós encerrar: a glória de Deus. A nuvem trazia o mais gostoso, que é a glória de Deus. A explicação é o seguinte: em todo aquele enorme deserto, só naquele ponto podia ver e experimentar a glória de Deus. Entendeu? Em toda a dimensão daquele deserto, só naquele ponto se presenciava a glória de Deus.
Não sai do lugar aonde a glória de Deus está. A glória de Deus estava na casa de Obed-edom, e a Bíblia diz que ele prosperava, ele era abençoado, porque na casa estava a presença de todo Israel, todas as nações vizinhas, teve que testificar que na casa de Obed-edom tinha uma presença diferenciada, algo sobrenatural estava acontecendo. Ei, lá no monte Nebo, lá no monte aonde Moisés subiu na sarça ardente, aonde ele esteve ali, a Bíblia diz que em todo aquele deserto estava normal, mas naquele monte Horebe, ele estava sendo cheio do poder de Deus. Aí Moisés está lá, e de repente a nuvem da glória se aproxima, e ele chega, olha, vê a sarça queimando. Aí ele fala: mas que negócio é esse? É até natural um fogo queimar a sarça nesse tempo, porque o calor está muito intenso, a sarça queima, mas acaba, se consome, mas essa aí não se acaba. Quanto mais queima, mais o fogo pega, mais o fogo arde. Ei, crente que está debaixo da nuvem da glória, ele não está vivendo avivamento momentâneo, não, porque a sarça arde e não se consome. Tem crente que hoje está na igreja, está rodopiando, pulando, falando em mistério, daqui um pouco está num... Que tipo de avivamento é esse? Que tipo de presença é essa? Mas naquele deserto, a Bíblia diz que ali naquele monte, ele estava sendo cheio do poder de Deus. No monte Horebe, ele estava repleto da glória de Deus, e Deus dizia: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa o lugar é santo agora. Entra nessa dimensão nesta noite, viva o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. E a sarça queimava. A Bíblia diz que em um lugar, um povoado da terra, também vai falar de alguém que foi encontrado por esta glória, porque a Bíblia diz no capítulo 6 de Isaías, que ele foi tomado por esta glória, e a glória era tão grande que ele não conseguia descrever tanta unção, tanto poder, porque os querubins que voavam, o serafim que voava, trazia brasa do altar e tocava a sua boca, e ele foi impactado pelo poder de Deus, e ele disse: meu Deus, eu vou perecer, porque é assim que acontece na vida do pecador. Quando a glória se manifesta, ele vê como está a sua vida. A glória revela a nossa situação. O poder de Deus mostra a urgência de mudarmos para que nós venhamos sobreviver. Diante daquela glória, Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a Bíblia diz que o serafim veio e tocou na boca dele com a brasa tirada do altar, porque na nuvem de glória tem providência, tem provisão, tem remédio, aleluia, tem antídoto. Na nuvem de Deus tem a cura, na nuvem de Deus tem a libertação, na nuvem de Deus tem a providência. A glória foi manifestada também entre os jovens hebreus lá na Babilônia, onde eles foram lançados dentro da fornalha, e a Bíblia diz que o fogo não queimava. Passarás no vale, passarás nos rios, passarás no fogo, e nenhum mal vai te suceder. Se estiver debaixo da glória de Deus, nada vai te atingir. E para encerrar aqui também, no Pentecoste, a Bíblia diz que eram cerca de 500 pessoas que estavam ali buscando a promessa que Cristo tinha feito, e a Bíblia diz que eles esperando, alguns foram esmurecendo, foram desistindo, porque achava que não ia acontecer, mas 120 estavam ali naquele dia, e a Bíblia diz que estando eles reunidos, de repente
repente veio a nuvem da glória e tomou aquela casa, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Fica na presença, fica na presença, fica debaixo da nuvem, porque vai acontecer milagre. Alguém pode não contar o milagre, porque saiu de debaixo da nuvem. Alguém se adiantou demais procurando apressar o seu ministério e está falido, está envergonhado, está prostrado. Outros ficaram para trás, seduzidos pelaquilo que o mundo oferece e estão perecendo. Mas a igreja de Cristo continua na mesma marcha. A igreja de Cristo não para. A igreja de Cristo continua adorando, glorificando. Eu estou diante de uma igreja forte, de uma igreja abençoada, de uma igreja que vai subir no arrebatamento. Deus está fazendo grandes maravilhas. Já estamos encerrando. 2 Crônicas 5,14. A Bíblia diz que Salomão, filho de Davi, vai fazer a inauguração de um templo, conhecido como Templo de Salomão. A Bíblia diz que muitos que passaram e foram antes de Salomão fizeram um grande sacrifício, mas Salomão de uma vez só mandou sacrificar 1000 para Deus. Nesse dia a Bíblia diz que ele sacrificou que não tinha como contar. Sabe por quê? Que muitas das vezes, porque que Salomão foi o homem mais rico, mais próspero, é porque ele fez aquilo que ninguém fazia. Enquanto nós fazemos o que o povo está fazendo, imitando, fazendo a mesma, faz o que Deus te manda fazer, e você vai ver a sua vida, o seu ministério desdobrar e crescer. Tem gente que é assim, ele é Maria, vai com as outras, quanto é que, como é que faz, como é que é desse jeito, eu vou só até ali. Aí, se te mandar fazer, faça melhor. E a Bíblia diz, olha o que diz o versículo: e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Porque a glória do Senhor, o sacerdote não tinha como ministrar. Eles tentavam, mas caía, porque a glória de Deus é tão grande, tão forte, que o homem na sua fraqueza, ele não tem capacidade de suportar. Porque quando nós sentimos essa graça, essa unção, a gente fica fragilizado. A gente vê tantas pessoas falando que está Deus revelando. A Bíblia diz que os profetas no passado, como Ezequiel, como Daniel, quando tinham uma visão, eles ficavam enfraquecidos, porque a estrutura, essa carne, quando é visitada pelo poder de Deus, ela fica fragilizada. E gente entregando recado mentiroso para cá, para lá, falando profecia, separando casais, destruindo família, pondo coisa na cabeça dos outros, e dizendo que é Deus, e Deus não é nada, porque Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. E os sacerdotes não ficavam de pé, caíam. Aí alguém disse: mas é natural um crente cair? Você não vê na Bíblia? Quando o anjo se apresentava a alguém, caía com o rosto em terra. Alguém perguntou para Benihim: Benihim, você faz isso assim com um paletó? E o povo cai, isso é normal? Ele falou assim: o que as pessoas estão ganhando com isso? Ele disse: olha, por que elas caem eu não sei, mas quando levantam libertas e transformadas pelo poder de Deus. Por que elas estão caindo não interessa, o importante é que quando cai com problema e levanta sem ele. E é assim que Deus faz. E a Bíblia diz que a glória de Deus, a Shekinah de Deus encheu a casa de Deus. Diga assim: eu sou essa casa, e eu preciso ser cheio do poder de Deus.
Eu preciso ser cheio do poder de Deus. Os vizinhos de Israel não entenderam aquela festa, a inauguração daquele templo, porque o povo está no mistério. O povo está cheio do poder de Deus. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4. O povo fala, aí não acaba não, está um barulhão para ali. Parece que o céu abriu naquele lugar, parece que tem uma coluna de fogo instalada lá em cima. E a glória é tão grande, tão forte, tão poderosa, que o povo não entendia. É assim, irmão, quem passa aí na rua fala assim, esses crentes é doido, gritando a altura que esse crente está dizendo. Mas não sabe que é o poder e a unção de Deus sobre as nossas vidas. Sem essa graça, sem esse poder, nós não sobrevivemos. Então a casa foi tão cheia, tão transbordante do poder de Deus, que todos ficaram atônitos. É assim que Deus faz. Olha para o seu irmão e diga assim, não saia de debaixo da nuvem de Deus. Nós vamos concluir agora. E quando essa presença está conosco, são grandes os livramentos que Deus faz. Quando Deus escolhe alguém, ninguém toca. Podem até ter te levado para um centro espírita e te apresentado aos demônios, mas você não serve para aquele lugar. Podem até armar ciladas e armadilhas, não vão te alcançar, porque você está debaixo da promessa. Quantos livramentos Deus já deu para pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo? Quantos livramentos você falou assim, meu Deus, obrigado meu Pai, é a glória de Deus sobre a tua vida. Quantos livramentos de acidente, quantos perigos de morte, de bala que foi atirada e não te atingiu, porque a mão poderosa de Deus cancelou a bala. Quantos livramentos de olho grande, inveja, obras malignas que são feitas para destruir o seu ministério, a sua vida, pessoas que te odeiam, não quer ser igual a você, quer ser você, não quer o que você tem, não quer ter igual você tem, mas quer o que você tem. Ele quer aquilo que você tem, Ele quer o seu. Deus é maravilhoso. Quantas pessoas partiram nessa pandemia e você está aqui, você é um milagre. Meu Deus, quantas pessoas sendo entubadas, sendo carregadas, passando mal, morrendo, famílias de amigos nossos que partiram, e Deus te preservou intacto. Não foi a vacina que te livrou, não foi a Coronavac, não foi não foi a Janssen, foi a mão de Deus, foi a mão poderosa de Deus que te guardou. O Deus do livramento hoje está aqui na Assembleia de Deus Ebenezer, e o Deus do livramento está dando escape, está quebrando laço, está desfazendo obras do inimigo, está dizendo, fica debaixo da minha glória. Uma certa feita, um menino ainda recém-nascido foi colocado junto com a família naquele tempo na roça. Só tinha o transporte, ou o cavalo ou a carroça, já estava evoluído, porque já tinha carroça. E de repente aquele menino, junto com a família, entrou na carroça. E de repente o moço que estava dirigindo a carroça perdeu o controle. A rédea soltou da mão dele e aquele cavalo começou a correr. E ali eles começaram a pular da carroça, os maiores. De repente, todos machucados, levantando, e aí, como é que está? Está bem, estou bem, e a carroça desgovernou no buqueirão.
entre as grotas e aquelas matas. Aí quando eles olharam e disseram: meu Deus, o menino está dentro da carroça. Quando eles falaram: meu Deus, procuraram, e vai correndo no meio do mato. Quando olharam a carroça, via aquela criancinha subindo e descendo dentro daquela carroça. E de repente, quando eles vai correndo desesperado e dizendo: meu Deus, o meu filho não vai escapar. Mas de repente, quando lá chegaram, alguém disse: olha ele aqui, sem nenhum arranhão, e ele hoje está aqui pregando na Assembleia de Deus Ebenezer para a sua vida. Aí alguém diz: você é um milagre. Até hoje, quando eu vejo pessoas da antiguidade, pessoas mais velhas que vivenciou esse momento, dizem: tu é um milagre. Aí eles contam a história, eu falo: eu nem sabia dessa história, me contaram também. Sabe o que é isso? Quando Deus tem promessa, quando Deus tem algo para fazer, você pode estar aonde está, a mão de Deus vai te alcançar. A mão de Deus te protege, a mão de Deus te guarda, a mão de Deus te livra. É por isso que eu estou dizendo: não saia debaixo da nuvem. Fica de pé, fica de pé, fica de pé para adorar o nome dEle, porque a presença do Senhor está no nosso meio. Eu quero que você adore o Senhor, porque você é um milagre de Deus. Olha para o irmão e diz assim: ei, não se esqueça, você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus, pastor João. Você é um milagre de Deus, pastora Jaqueline, irmã Jussara. Você é um milagre de Deus, porque tentaram te ferir, te parar, mas Deus disse: esse aí não, ninguém toca, é meu, é meu. Deus de Israel está presente. Fala com Ele agora, fala com Ele agora. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor.